Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Projeto Pomani. Na descrição aqui do vídeo, vocês podem encontrar o endereço de e-mail do nosso projeto. Caso queiram participar conosco da sala Zoom, todos os sábados nós temos encontros, estudos, vocês estão convidados. Bem, seguindo aqui no nosso projeto de leitura de verbetes da enciclopédia Ellen G. White, hoje eu vou compartilhar aqui, como sempre, em formato de podcast, eu faço uma leitura, alguns breves comentários, e desta vez será o verbete sobre o mormonismo. Está entre as páginas 1097 e 1098 aqui da enciclopédia Ellen G. White. O adventismo e o mormonismo têm sido confundidos por algumas pessoas, porque ambos surgiram na década de 1830 e 1840, na parte nordeste dos Estados Unidos, e afirmam ter um profeta moderno. Em 1860, Ellen White observou que, abre aspas, o clamor do mormonismo é muitas vezes levantado, especialmente no Oeste, na introdução do argumento bíblico da continuidade dos dons espirituais, fecha aspas, pelos adventistas. De fato, um homem relatou que havia conhecido Ellen e Tiago White havia 20 anos, quando nós, o White, éramos líderes entre os mormons em Nauvoo. Fecha aspas. A autora passou a apontar o ridículo dessa acusação, observando que ela tinha apenas 12 anos de idade na época. Provavelmente foi por causa dessas confusões que ela nunca reivindicou o título de profetisa. Por quê? Abre aspas, porque nestes dias muitos que ousadamente pretendem ser profetas são um opróbrio à causa de Cristo. E porque meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta significa, fecha aspas. Essa citação está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 32. Evidentemente, Ellen White e Joseph Smith, o profeta mórmon, tinham alguns elementos em comum. Em primeiro lugar, o ano de 1844 foi muito significativo na vida de ambos. Para Ellen White, foi esse o ano da sua primeira visão. Para Joseph Smith, o ano em que ele encontrou a morte nas mãos de uma multidão na cadeia de Carthage, Illinois. Outra semelhança é que ambos estavam preocupados com o breve retorno de Jesus. Isso se reflete nos títulos dos movimentos religiosos que ajudaram a fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Contudo, em nível mais profundo, Ellen White e Joseph Smith, em suas respectivas denominações, estavam diametralmente opostos. Em nenhum ponto, isso é mais verdade do que na área da autoridade profética. Para Ellen White, a Bíblia era a única regra de fé e doutrina, e os 66 livros do Antigo e Novo Testamento são a soma total das Escrituras. O cânon bíblico estava concluído com o livro do Apocalipse. Essa mesma posição não é defendida por Joseph Smith e seus seguidores. Assim, os escritos de Smith, como os contidos no Livro de Mórmon, na Pérola de Grande Valor e em Doutrina e Convênios, são considerados canônicos. Para os santos dos últimos dias, os textos do profeta servem de base doutrinária. Além disso, a contínua revelação divina de Deus, desde a época de Smith até a atual liderança da Igreja Mórmon, é a maior autoridade em assuntos religiosos. Esse verbete é assinado pelo George Knight. Bem, quem já teve contato com os santos dos últimos dias, provavelmente já ouviu essa acusação, né, de que Ellen White teria exercido alguma função na igreja deles, teria, inclusive, ter sido líder, né, ou teria aspirado à liderança de algum modo. Uma acusação absurda, né, que não tem nenhum significado, né? Quem já leu o livro Em Busca de Identidade sabe perfeitamente que o adventismo não nasceu num vácuo e que deve vários elementos doutrinários, várias verdades a outros movimentos religiosos. Pensa, por exemplo, na guarda do sábado, né, que nós devemos aos batistas do sétimo dia. Então, se Ellen White, em algum momento, tivesse participado da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, isso seria revelado, isso, né, seria tratado com franqueza sem nenhum problema, né?
Mas, de fato, essa acusação de que Ellen White, né, teria tentado liderar a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, enfim, na verdade é colocada pelos Mormons hoje como uma tentativa de descredibilizar, né, o ministério de Ellen White, uma acusação totalmente fantasiosa, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. E um outro ponto em comum que eu acrescentaria aqui ao verbete é a preocupação com a saúde, né? Por exemplo, a abstinência de café, que nós defendemos, os mormons também defendem, e outros princípios de saúde, e isso leva, por vezes, as pessoas a confundirem os dois movimentos religiosos, né? Ambos são americanos, surgiram na mesma época, entre as décadas de 1830 e 1840, tiveram ali profetas, né? Dentre outros aspectos que nós vimos aqui. Então, por vezes, essa confusão é feita, mas, de fato, não temos nenhuma relação com esse movimento, que é um falso movimento, né? Baseado ali nas ideias de Joseph Smith. Basicamente, basta você folhear o livro de Mormon e você vai ver que não existe nenhuma ligação entre esse livro e a Bíblia, né? O que é trazido ali é totalmente discrepante dos princípios bíblicos, não faz o menor sentido achar que se trata de um livro canônico, mas isso também seria um ponto para um outro vídeo. Por enquanto, ficamos por aqui. Esperamos ter esclarecido esse ponto e até a próxima.